comecei a minha profissão com 16 anos de idade. Eu era um adolescente, um jovem adolescente, 16 anos de idade. E eu já trabalhei com tudo na minha vida, né? Eu fui picolezeiro, vendi picolé na rua, vendi CD pirata na rua, vendi jornal, vendi pipoca, já fui vendedor de tudo que você possa imaginar. E eu comecei minha vida de trabalho, né, muito cedo. Eu comecei com apenas 12 anos de idade, eu já vendia na rua, já vendia picolé na rua. E aí eu trabalhei muito como vendedor ali dos 12 aos 16 anos, né, como vendedor ambulante. Vendia muito jornal na época que estourou o jornal, venda de jornal na rua, vendia jornal na rua, isso há muito tempo atrás, né? E aí eu arrumei meu primeiro emprego de carteira assinada. Eu comecei a trabalhar no meu primeiro emprego de carteira assinada. E quando eu fui trabalhar de carteira assinada, no meu primeiro emprego, eu fui trabalhar de auxiliar de marceneiro numa marcenaria. Imagina, aí foi meu primeiro emprego de carteira assinada. E aí eu fui trabalhar muito feliz, comecei a trabalhar nessa área da marcenaria, né? E já sonhando em ser um marceneiro, sonhando em aprender a fazer a marcenaria. E aí eu lembro que a marcenaria não era um trabalho fácil, sabe? Era um trabalho que exigia muito físico, né? Porque a gente trabalhava num galpão, não tinha ventilador, não tinha ar-condicionado, não tinha nada. Então se passava muito calor e de vez em quando chovia dentro do galpão. Era uma função, muita poeira, muita sujeira e passava muito trabalho. Mas eu tinha muito amor por aquilo que eu estava fazendo, porque eu desde a minha infância, desde o meu início de profissão, eu fui com a vida e eu procuro hoje passar para os meus filhos. Eu tenho 2 menininhos pequenos e eu procuro passar isso para os meus filhos e fazer com que eles entendam. E isso que eu estou aqui tentando botar dentro da cabeça de vocês, para que vocês também entendam que a vida, ela é feita de escolhas. Nós vivemos aquilo que escolhemos. Nós vivemos aquilo que determinamos que vamos viver. E eu fui ensinado desde criança, né? Eu fui criado pela minha avó e a minha avó me ensinou desde criança que eu iria viver o futuro de tudo aquilo que eu escolhi no meu passado. E a vida é assim, você vive hoje aquilo que você escolheu lá atrás viver, né? E aí eu trabalhando de auxiliar de marceneiro e tal, eu recebi a minha primeira oportunidade de trabalhar de auxiliar de cabeleireiro. E aí eu lembro plenamente, como se fosse hoje, o meu tio me ligou, né, fez a ligação e ele me ligou e me ofereceu de eu trabalhar de auxiliar de cabeleireiro, não. Ele me ofereceu de trabalhar de porteiro no salão onde ele trabalha até hoje. E aí, através dessa ligação, eu fui trabalhar de porteiro no salão, fazer uns bicos nos sábados. E aí, depois que eu fiquei trabalhando lá, em torno de uns 4 sábados, mais ou menos, trabalhando como porteiro do salão, só recepcionando as clientes, eu recebi minha primeira oportunidade para trabalhar de auxiliar de cabeleireiro. Eu nunca vou esquecer quando o dono do salão me chamou para conversar e ele disse para mim assim: Roger, as clientes simplesmente te adoraram, as clientes estão apaixonadas por ti, porque tu recebeu muito bem, porque tu foi querido, porque tu tratou ela super bem. E eu nunca vou esquecer desse momento que ele disse para mim, eu fiquei muito feliz, né? E realmente eu sempre fui de dar o meu melhor, sabe? Eu nunca fui de me doar pouco para qualquer tipo de coisa que eu vou fazer, qualquer negócio que eu vou fazer, eu procuro fazer o meu melhor. Inclusive o que eu tô fazendo aqui agora, né? Que é dividir a minha vida profissional com vocês. Eu procuro sempre entregar o meu melhor, dar o meu melhor, né? Porque eu sei que vou somar. E aí eu lembro que ele disse pra mim assim, só que assim, ó, tu vai ter que largar a marcenaria. Ele sabia que eu trabalhava de auxiliar de marceneiro numa marcenaria. E aí ele foi dizer assim, só que tu vai ter que largar a marcenaria pra trabalhar aqui de auxiliar de cabeleireiro. E aí eu lembro que na marcenaria, na época, eu ganhava R$350 por mês. R$350 por mês. E aí ele foi dizer pra mim assim, só que assim, ó, aqui tu vai ganhar R$50 por semana. E aí eu pergunto pra você, você acha que eu não tive medo? Óbvio que eu tive medo. Medo de começar algo novo. Medo de não conseguir ganhar o que eu ganhava na marcenaria. Medo de não conseguir me adaptar ao novo trabalho. Óbvio que eu tive medo. Porque que nem eu falei pra vocês aqui, o medo, é normal ter medo. Todo ser humano tem medo. Eu tive medo no início. Mas eu nunca vou esquecer que aí eu cheguei em casa, conversei com a minha avó, né? Acabei de falar aqui que fui criado pela minha avó. Conversando ali com a minha avó disse pra mim, não, meu filho, faz o seguinte, é uma nova profissão, é uma oportunidade, tu precisa abraçar essa oportunidade, tu não precisa sustentar a casa, desde que o dinheiro que tu ganha lá no salão, tu possa pagar tuas passagens, comprar roupa pra ti, pode ir tranquilamente. E a minha avó me motivou, né, e me senti abençoado naquele momento, né, e eu sempre faço questão de falar que a minha avó foi
pessoa que mais acreditou em mim, mesmo todo mundo dizendo que ia dar errado, a minha avó dizia pra mim que eu iria chegar lá, e cheguei. Pena que ela não tá aqui do meu lado, viva hoje, para poder ver o grande sonho que eu sonhei minha vida toda acontecer. E aí, então, eu tive medo, mas eu acreditei. E meu maior medo ali naquele momento foi exatamente medo de começar uma nova história. E isso é muito normal, de você ter medo de largar. E o empreender, né, você se tornar cabeleireiro. Quando você se torna cabeleireiro, quando você se torna cabeleireira, quando você se torna uma profissional cabeleireira, automaticamente você assume o risco de empreender e você é uma empreendedora, né? Só que assim como a gente tem medo, só que assim como a gente acha que vai dar tudo errado, dá tudo certo. Olha eu hoje, gente. Hoje eu sou um cabeleireiro e hoje eu vivo dessa profissão tão linda, que eu sou tão apaixonado. Eu procuro mostrar pra vocês a paixão que eu tenho por essa profissão aqui, né? Então, assim, o medo de começar uma nova história, ele é super normal você ter medo. Mas, uma frase que eu digo sempre pros meus alunos, eu não posso dizer pra você que não deve ter medo, porque nem eu falei aqui, o medo, ele é normal. É normal o ser humano ter medo, né? Todo ser humano tem medo, e que nem eu falei aqui, o medo é normal ter medo. O que você precisa fazer, tá com medo? Vai com medo mesmo. Porque amanhã você ainda vai se agradecer de ter apostado na sua profissão, mesmo você tendo medo. Mesmo as pessoas não acreditando, você acreditou. E você vai ter muito orgulho da história que você criou. É que nem eu. Eu tenho muito orgulho hoje da história que eu criei. E aí eu comecei mesmo tendo medo, né? Mesmo tendo medo.